Vamos fazer mais um estudo hoje sobre Zípora, a esposa de Moisés. E a história dela está em Êxodo 2, no Êxodo 4 e Êxodo 18, tá? No Êxodo 2, de 21 a 22, conta a história de como que Moisés conheceu ela, tá? Que na verdade foi na época que ele estava fugindo do faraó, né? Que tinha matado um soldado do faraó e tinha sido descoberto. Então, ele fugiu com medo de matarem ele e fugiu para Midian. Então, quando Moisés fugiu do faraó, do Egito, ao perceber que o haviam descoberto sobre a morte do soldado egípcio, foi para Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para o rebanho de seu pai no poço onde Moisés estava. Então, o sacerdote de Midian, ele tinha 2 nomes, um era Jetro ou então Reuel, tá? A Bíblia cita esses 2 nomes. Uma hora fala Jetro, outra hora fala Reuel, depende também da tradução da Bíblia, tá? Então ele tinha 7 filhas e essas 7 filhas eram pastoras de ovelhas. Então todos os dias elas iam buscar água no poço para dar para as ovelhas, né? Nessa hora, Moisés estava lá no poço e as encontraram. Alguns pastores que ali estavam expulsaram as moças, mas Moisés as defendeu e ajudou a dar água ao rebanho. Então elas todos os dias iam lá dar água para o rebanho, mas elas tinham que esperar todos os outros pastores darem água para os rebanhos deles, para depois elas tirarem a água e dar para o rebanho delas. Então, como eles chegavam e expulsavam as filhas, né, do sacerdote, aí Moisés defendeu, tirou a água do poço para elas e deu água ao rebanho delas, ajudou as moças. Quando as moças voltaram à casa de seu pai, contaram o que havia acontecido. Este então pediu que voltassem lá e convidassem para comer. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. É estranho, né? Se dava por mulher muito fácil, né? Então Moisés foi morar lá. Depois de um tempo já deu uma das filhas para casar com ele, né? E assim ela já teve um filho que chamou de Gerson, tá? E Gerson diz Moisés que era por ele estar em terra estrangeira e por isso que ele colocou esse nome Gerson. Tinha, né, os seus significados, todo nome tinha seu significado naquela época. Até o nome Zípora significa pássaro. Tem algumas bíblias que também falam Zéfora, né, com PH. Então, significa pássaro, tá, o nome dela. E aí, Moisés casou com Zípora. Depois passou, isso foi tudo no capítulo 2, tá, de 21 a 22. Depois, no capítulo 4, de 18 a 26, aí já conta quando Moisés ficou sabendo que o faraó tinha morrido e todos os outros que queriam também, né, da época desse faraó matar Moisés tinham morrido. Então não tinha mais nenhuma ameaça para ele, já era um outro faraó que estava lá, ele podia voltar para ver sua família. Aí ele fala, né, para Jetro, eu quero voltar ao Egito para ver minha família. Mas aí a gente não sabe, porque se ele tinha ficado com a família dele até uns 3 anos, para depois ir morar com a filha do faraó, e depois a gente não sabe se ele encontrava com a família dele, né? E isso não tem nenhuma explicação. Então, quando ele fala assim, eu quero voltar para ver meus parentes, né? Ele tinha contato com os irmãos. Ele devia ter contato com os seus irmãos, no entanto que depois, né, Moisés encontrarão. E depois também Miriam. Então, mesmo ele morando com a filha do faraó, ele devia ter contato com a família dele ainda, né? Já que ele foi grandinho, já foi crescido, acho que uns 3 anos, mais ou menos, morar com a filha do faraó. Então, nesse meio termo, a gente não sabe, né? Só fala dele adulto já. Mas, ao ver, depois do decorrer da história, ele devia ter tido contato sim, não perdeu contato, não se esqueceu da família. Então, Moisés fica sabendo que o faraó havia morrido e todos procuravam matá-lo, né? Então, todos aqueles que procuravam matá-lo já tinham morrido e ele podia voltar, tá? Aí, ele chega pro seu sogro e diz, preciso voltar ao Egito para ver se algum dos meus parentes ainda vivem. Zípora e seu filho Gerson o acompanharam de volta para o Egito. Então, foi Moisés e Zípora e o filho Gerson
para o Egito. No meio do caminho, eles pararam numa hospedaria. Nessa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E ela disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse ao marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou-o. Nessa hora, o Senhor tentou matar Moisés. Na verdade, ele pode ter tido, o Senhor pode ter afligido Moisés com uma doença, ele pode ter tido uma febre, alguma coisa assim muito forte, ele pode ter tido um ataque espiritual, ou ela pode ter tido uma visão de um anjo também tentando matar Moisés. Porque ela disse que, aqui está falando que o Senhor foi ao encontro de Moisés. Então, pode ter sido várias situações, tá? Nos outros lugares que eu pesquisei, tanto na minha enciclopédia que eu tenho de versículos, quanto no meu dicionário bíblico, fala dessas hipóteses, tá? Ou ela não quis, ou ela sabia que tinha que fazer por causa até mesmo do próprio pai, ela tinha esse conhecimento e não quis, se opôs, ou Moisés, por ter ficado aquela parte lá no castelo do faraó, ele se esqueceu, ele pode ter sido circuncidado quando criança e ele se esqueceu disso e não fez. Então, ou ela pode ter se oposto e ter entrado em contenda com o marido e não quis fazer, e por isso ele ainda não tinha feito. Mas como ele estava indo para o caminho do Egito, para ter essa liderança do Senhor, uma obra do Senhor, ele tinha que cumprir com esse pacto, digamos assim, que tinha entre o Senhor e o povo mesmo escolhido. Ele tinha que cumprir isso. Então, aí, o Senhor lembrou, o Senhor cobrou essa circuncisão de Moisés, tentando matá-lo. E aí, a gente não sabe por que Zípora teve que fazer. Se por Moisés estar doente, incapacitado, ou se porque ela que contrariou essa vontade, então ela que tinha que fazer, tá? Só sei que na hora lá, ela que fez a circuncisão do filho, nem os próprios estudiosos sabem explicar o porquê que aconteceu tudo isso. Só sei que teve que ser feita essa circuncisão. Zípora teve que fazer essa circuncisão. E aí eles seguiram a viagem, Continuaram seguindo a viagem. E aí a próxima etapa que se fala de Zípora já está no capítulo 18. E aí, algum tempo depois desse episódio, aí não fala mais, Moisés já está lá no deserto já. Moisés enviou a família. Então, dentro desse período dessa viagem, indo para o Egito, durante todo o período lá das 10 pragas, da abertura do mar vermelho, tudo isso, ela voltou. Não cita, mas ela voltou para casa. E aí, lá no deserto, o sogro ela já tinha 2 filhos, então nesse período ela ficou um tempo com Moisés lá no Egito, porque ela teve outro filho. Então, ela teve outro filho e nesse meio período que ela voltou para casa do pai. Aí, quando o sogro de Moisés ficou sabendo de tudo que Deus havia feito através dele, mandou avisar que estava indo de volta a encontrá-lo com a Zípora e seus 2 filhos. E aí não fala mais nada dela. Mais nada. Mais nada, simplesmente mais nada, tá? A última citação dela na Bíblia é essa. Então, tá escrito aqui, eu coloquei mais ou menos uma árvore genealógica, digamos assim, que seria os pais de Moisés, que é Arão e Joquebede. Lembra que a gente estudou semana passada retrasada, sobre Joquebede? E a Zípora não fala da mãe dela, só fala do pai Jetro, Depois, Moisés com Zípora dão origem a Gerson e Eliezer. Mas também não se fala nada dos filhos de Moisés. Você vê que no decorrer da história, Josué fica no lugar de Moisés. Poderia ter sido um dos filhos de Moisés. Então, isso dá a entender que a família não era muito unida, que a família não participava muito desse, não vou dizer desse projeto, mas desse propósito do Senhor, de libertar seu povo. A família, pelo que tem contado aqui na palavra, não foi participativa. Ela não estava junto com Moisés. Senão, a liderança do pai seria sido exemplo para os filhos e talvez um deles, tanto Gerson quanto Eliezer, pudessem seguir os passos de Moisés, nessa liderança. E não se fala mais nada deles, não tem mais nenhuma citação. A última é essa, do reencontro da família. E não se fala mais nada.
Então, você vê que não teve muita união entre a família. Era mais Moisés sozinho, tá? Aí a gente não sabe se é porque a Zípora não, né, aceitava muito, ou se foi uma proteção que Moisés quis dar para a família, né? Não passar por nenhuma necessidade, né, de fome, de sede, nada do que o povo ali, né, de Israel precisava passar. Moisés não quis que a família passasse por isso também. Ele tomou como uma missão sua e não da família. E por isso eles não participaram, tá? Porque não houve mais nenhuma citação, né, da presença deles. Então, a descrição de Zípora é que ela era uma pastora e dona de casa, né? Ela era da região de Midian, era uma das 7 filhas de Jetro, ou Reuel, e era cunhada de Miriam e Araão. E o significado do seu nome era pássaro, tá? Aí depois, lá em Números, no capítulo 12, versículo 1, existe uma outra citação, mas não é especificamente de Zípora. Fala-se Cushita, não fala o nome específico da Zípora, tá? Fala Cushita ou Etíope. Então, a gente não sabe se é ela. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. A gente não sabe se é a própria Zípora ou se é outra mulher, ou se é uma segunda esposa de Moisés, que Zípora já possa ter falecido, e aí Moisés tenha se casado novamente, tá? Então, também existe essas duas suposições, não tem nada certo. Também olhei na minha enciclopédia de versículos, olhei no meu dicionário, e alguns falam que ela é a mesma pessoa, outros dizem que não, que é uma segunda esposa de Moisés, tá? Então, dentre os historiadores e teólogos, nem eles conseguem afirmar com certeza se Zípora é essa mesma mulher citada em Números, no capítulo 12 e no versículo 1, que eu vou falar agora. Lá tem uma briga entre Miriam e Moisés, né? Entre Miriam e Moisés. E aí Miriam fica com lepra. Não sei se alguém já leu essa parte. Eles reclamam que só Deus falava através de Moisés. E que eles também poderiam falar. Deus poderia falar através deles. E fez uma citação que mesmo Moisés, criticando Moisés, ter se casado com uma cuxita, um etíope, ou seja, que fosse errado isso, que ele não era tão perfeito. E assim eles também, por não serem tão perfeitos, poderiam ouvir a voz de Deus e falar com os israelitas. Então Deus castigou, dando lepra a Miriam e deixou ela de fora do acampamento, digamos assim, até ela pedir perdão, em tantos dias que parece que levava para sumir toda a doença e ela voltar, tá? Então, nessa citação que diz que Moisés não era tão perfeito porque tinha que se casado com uma cuxita ou etíope, aqui a gente não sabe se é a mesma pessoa de Zípora. Por quê? Cuxita ou etíope era uma estrangeira. Alguns acreditam que essa mulher etíope ou cuxita poderia ser a própria Zípora. Outros defendem que o texto parece indicar que talvez Zípora já tivesse morrido naquele tempo. Então Moisés teria se casado novamente, dessa vez com uma mulher etíope. Mas provavelmente o segundo casamento poderia ter acontecido recentemente. E por essa razão, Miriam e Arão trouxeram o caso à tona. É muito difícil que os dois estivessem reclamando por causa de Zípora. Ao casar-se, porém, de novo, ficou sujeito ao ataque. Muito provavelmente, essa segunda esposa era semita, de descendência árabe, e Zípora era midianita. Então, assim, tem discrepâncias, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Isso daqui também eu vi ali na minha enciclopédia de versículos. Aqui no meu dicionário bíblico, que é esse daqui que eu uso, ó. Tá? É do Wycliffe, não sei como é que se pronuncia isso. Tá, ó. Ele é da CPAD, tá? Editora CPAD. Então, aqui no finalzinho, ele fala sobre ela, sobre Zípora. Na última folha. Até rasgadinho. Tá até desmontando no dicionário. Olha, tá desmontando. Mas aqui na última folha, fala sobre ela, e aí fala dessa questão, se ela era essa cuxita ou não, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, fala um pouquinho dela.
Zípora, uma das 7 filhas de Jetro, sacerdote de Midian, esposa de Moisés e mãe de seus filhos, Gerson e Eliezer. Quando o desgosto de Deus esteve sobre Moisés por sua negligência, não circuncidando seu filho mais novo, como sinal de aliança divinamente ordenada, Zípora procurou resolver o problema, mas aparentemente sem o devido respeito pela ordenança. Durante o período das 10 pragas contra o Egito, Moisés evidentemente enviou sua esposa e filhos a Jetro, visando sua segurança. Depois escapado do Egito e vindo ao deserto do Sinai, Jetro trouxe de volta a Moisés, que estava acampado no monte de Deus. O texto de Números 12:1, que é agora, relata que Moisés havia se casado com uma mulher cuxita, ou etíope. É possível que Zípora, uma midianita, também tenha sido designada como cuxita, já que Midian incluía a parte noroeste da Arábia, onde viviam algumas tribos cuxitas. Confusa essa parte também. Não tem nada certo. Uns dizem que pode ter sido pessoas diferentes, já fala que Zípora era midianita e que a outra, que seria cuxita ou etíope, era semita, de descendência árabe. Outros dizem que Midian fazia parte também, tinha algumas tribos da Arábia lá, morando lá, e que ela poderia ser uma dessas tribos, entendeu? Da Arábia também, por isso a pele dela era mais escura. Além disso, ela deve ter sido chamada de cuxita, pois sua pele deve ter sido mais escura do que a da maioria dos israelitas, tá? Então não tem nada certo exatamente de que essa cuxita ou etíope, que está no capítulo 12, versículo 1 de Números, tá? Quem quiser ler lá. Não fala exatamente se era a mesma pessoa, tá? Uns acreditam que sim, outros acreditam que é uma segunda esposa de Moisés, porque não fala nada na Bíblia. Então, o que eu consegui buscar, né, para poder explicar para vocês, seria essas suposições. Ou era uma segunda esposa, ou era a própria Zípora, tá? E acabou entrando na confusão lá, porque como eles já estavam no deserto, ela já tinha voltado, né? O sogro já tinha trazido ela de volta. Aí não se sabe quanto tempo passou, se nesse meio termo ela faleceu e aí Moisés casou de novo, ou se era ela mesmo, e só por ela ser diferente, né? Não ser dentre o grupo dos israelitas, né? Ela ser de outro povo, midianita, e a pele dela ser mais escura, houve essa briga entre Miriam, Arão e Moisés. Então, o que fala sobre Zípora é só isso. Quando Moisés encontrou e conheceu ela, né, foi dado o pai Jetro, ou Reuel, deu ela como esposa a Moisés. Depois, na hora que ele voltou para o Egito, ela foi junto. E aí aconteceu no meio do caminho essa situação toda da circuncisão. E depois, no meio das 10 pragas, daquela situação toda com o faraó, ela voltou para o pai, tipo como uma proteção que Moisés quis dar à família. E quando já estava lá no Monte Sinai, lá no deserto do Sinai, Jetro trouxe de volta a família para Moisés. E aí não se fala mais nada da família, nem do próprio reencontro deles e nem depois o que aconteceu com eles. Nem os filhos de Moisés, não se fala mais nada no nome deles. Aí só lá em Números, no capítulo 12, tem essa situação que fala da esposa de Moisés. Só que não usa a referência do nome Zípora, já usa outra referência que é cuxita ou etíope. Então a gente não sabe se essa esposa que Miriam e Arão estavam se referindo era a própria Zípora ou uma segunda esposa. O que a gente pode aprender com a história dela? Ela não foi muito companheira de Moisés, né? A família de Moisés não estava unida. Ela ficou praticamente separada de Moisés durante todo aquele processo da libertação do povo. Então, os próprios filhos de Moisés não vivenciaram aquilo, os milagres que Deus fez, né? O poder que Deus deu a Moisés de poder fazer, né? Todas aquelas ações para libertar o povo. Os filhos de Moisés não viram ele abrir o Mar Vermelho, não atravessaram o Mar Vermelho junto com o pai. A esposa não estava presente, a esposa não estava ali ao lado do marido. Então, a família estava separada. Não era muito unida. A gente não sabia se isso era da vontade mesmo de Zípora, se ela não queria estar junto com Moisés, se ela preferiu estar com o pai, ou se foi o próprio Moisés que quis que a família ficasse protegida com o pai, com o sogro, né? E em vez de estar passando por todos aqueles sacrifícios ali que eram direcionados para o povo de Israel. Então, às vezes, Moisés pode ter sentido assim:
Minha família não merece passar por esses sacrifícios. É o meu sacrifício por Deus, é o meu propósito, é a minha missão, não da minha família. Então, na história, a família não estava unida nesse propósito de Deus. Então, a gente não sabe realmente qual foi a vontade dela, né? Se a vontade dela era de estar junto de Moisés, ou se ela simplesmente só obedeceu à vontade do marido. Então, a gente não pode nem julgar, né, a Zípora. A gente não pode julgar, a gente não sabe realmente o que aconteceu. São poucas situações, são histórias isoladas que foram faladas de Zípora, né? Não sabe muito sobre as suas ações, as suas atitudes, as suas vontades, só sabe que ela ficou, naquele momento da circuncisão, um pouco revoltada. Tipo assim, ela fez a circuncisão porque ela se viu obrigada. O que deu a entender é que ela não fez com amor. Ela fez porque ela se viu numa situação de apuros e como se fosse uma obrigação. A situação que ela se encontrou, ela foi obrigada a fazer. Então não tem como a gente julgar e tirar a vida dela como exemplo. Tem pessoas que acham que ela foi companheira, que ela foi obediente e que ela foi submissa, obedecendo a Moisés. Outras pessoas já acham que ela não foi unida, que ela não quis estar presente, que ela não tomou aquela missão de Moisés para si também, para sua família. Entendeu? Ela quis ficar separada e ela quis ficar com o pai em vez de ficar com o marido. Tá? Então, uma lição que a gente possa aprender dela é sobre as situações que a gente passa na vida. Muitas das vezes a gente é contrário às missões dos nossos esposos, para quem é casado, né? Às vezes a gente não aceita alguns trabalhos que nossos esposos precisam fazer. Às vezes eles estão alguma coisa na igreja, alguma obra na igreja, ou às vezes no próprio trabalho, ou às vezes em algum estudo que o marido precisa fazer. E às vezes a gente não é muito a favor, a gente é contrário a isso. A gente não é da nossa vontade. Então, ou a gente aceita, concorda, mesmo não tendo vontade, mesmo não querendo, para agradar o marido, como ali naquela situação ali, ela teve que fazer a circuncisão contra a sua própria vontade. Então, às vezes a gente aceita certas coisas, a gente abaixa a cabeça, mas no interior a gente não gosta ou a gente não quer. Ou às vezes simplesmente a gente ora, entrega a Deus, que faça a vontade dele, que guie o esposo, que guie o marido no caminho certo, no caminho que Deus quer, faz a vontade dele na vida dele, e você fica sendo só uma intercessora, mas não compartilhando daquilo com o marido. Tipo assim, vivenciando mesmo, né? Mas tá ali orando, tá intercedendo, tá? Então, a gente pode tomar como exemplo algumas atitudes dela, ou que a gente não faça igual, né? Ou coisas que a gente possa supor que ela tenha feito, mas que não tem nada descrito na Bíblia mesmo, como ela ter intercedido, né? Mesmo não estando junto com Moisés, mas lá no sogro ela estava pensando sempre no marido, orando por ele. A gente não tem essa descrição na Bíblia, mas pode ser que tenha acontecido sim, pode ser que ela tenha sido uma intercessora assim, né? E que ela tenha ficado com o pai porque Moisés tenha mandado ela ficar lá. Não tem muita explicação sobre a pessoa em si, de Zípora, e sim os episódios que aconteceram, né, com ela. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado quando a gente vai ajudar o nosso esposo em alguma coisa que não é nosso, tipo assim, é uma obrigação dele, é uma responsabilidade dele, seja na igreja, seja no trabalho, seja no estudo, onde for, que não é relacionado à família, mas é relacionado à vida dele em particular, mas que reflete na família, certo? Que a partir do momento que a gente casa, a gente não é só a gente. Tudo que a gente vai fazer pra gente reflete na nossa família, é consequência pra nossa família. Sendo uma coisa boa, sendo uma coisa ruim, vai refletir na nossa família. Todo mundo tá ali junto, todo mundo vai colher o que for plantado, tanto pelo homem quanto pela mulher. Então, no momento que, às vezes, o marido precisa fazer alguma coisa e você não tá junto, você não está compartilhando, você não está ajudando de alguma forma, o que a gente tem de Zípora? Pode ser que ela não quis ajudar Moisés,
ela não quis estar perto dele, ela não quis dividir essa missão, porque Deus também não colocou ela ali. Deus pediu para Moisés fazer. Deus deu essa obra para Moisés realizar. Em nenhum momento ele falou, você e sua família, igual fez com Abraão, você e sua família vão se mudar e vão, né, para outro lugar, vão sair da sua terra e vão para outro lugar. Ele não falou, o Senhor não falou você e sua família, o Senhor falou a Moisés, o Senhor dirigiu-se a Moisés, em particular. Então, pode ser que ela não tenha ido junto e participado de todas as pragas, né, a abertura do Mar Vermelho, porque Deus não quis, porque a função dela era cuidar dos filhos dele, a função dela era estar lá com o pai, né, com o sogro de Moisés, e não junto com Moisés. Então, muitas das vezes, o Senhor designa alguma ação para o nosso esposo fazer, em que nós não podemos ajudar em nada. Nós não podemos fazer nada, a não ser interceder, a não ser orar por ele, a não ser aconselhar em alguma coisa que ele nos peça, uma orientação que peça nossa ajuda. Aí sim, a gente pode. Mas do contrário, a gente não pode fazer nada, porque isso é uma missão do nosso esposo. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no estudo de faculdade, ou um curso, alguma coisa assim, não é? Então, talvez a Zípora, ela tenha sido esse tipo de esposa. A gente não pode julgar ela só pela atitude que ela teve da circuncisão, que ela não tenha sido uma esposa boa. E assim, julgar que ela foi uma má esposa. Ela não quis estar com Moisés. Gente, a gente não sabe. Então, a gente não pode julgar essa atitude dela, criticá-la, entendeu? Porque essa missão foi designada a Moisés, não a família de Moisés. A gente conclui isso e tira o ensinamento da vida dela dessa forma. Obrigado pela participação de todo mundo, um beijão, um domingo abençoado, na presença de Deus e da nossa família. E até domingo que vem. Tchau!